Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos de Japeri, todos os nossos irmãos trabalhadores da nossa seara espírita, simpatizantes, colaboradores e onde quer que essa mensagem chegue. Nós gostaríamos de iniciar o nosso estudo rendendo homenagens pelo dia de ontem a todas as mulheres. Ontem, que foi o Dia Internacional das Mulheres, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito das centenas de instituições espíritas que nós já tivemos oportunidade de visitar. Curiosamente, as mulheres em todas elas se destacavam. Jamais visitei uma instituição espírita onde o número de mulheres participantes, atuantes, administrando as instituições, fosse menor que o número de homens. Isso mostra que as mulheres são muito mais espiritualizadas. Eu falo pela doutrina espírita, que é exatamente a casa onde nós militamos, mas creio que seja assim em todas as instituições e igrejas evangélicas. As mulheres sempre se destacam. Indo mais além, nos ambientes universitários do Brasil, por exemplo, as mulheres já ocupam mais da metade de todas as cadeiras. Sempre nesses ambientes educacionais, educação em todos os sentidos, não apenas a educação acadêmica, mas nas nossas escolas que nos espiritualizam, nas igrejas, nas nossas instituições espíritas, nas diversas instituições que existem, as mulheres predominam, mostrando que as mulheres verdadeiramente elas são muito mais espiritualizadas que os homens. Nós sabemos, espíritas que somos, nós sabemos que espírito não tem sexo. E no momento que nós vamos reencarnar, a reencarnação normalmente obedece a necessidades nossas de progresso, de aprendizado, de corrigenda. E assim o espírito ao reencarnar, ele normalmente faz a opção, entre outras coisas, pelo gênero, pelo sexo. Mas nós sabemos que nós já tivemos oportunidades de reencarnar em corpos femininos, em corpos masculinos inúmeras vezes, para que nós possamos aprender com essas experiências, para que nós possamos aprender lições como fraternidade, respeito, maternidade, igualdade e tantas outras lições, mas não poderíamos deixar essa data terrena tão importante passar em branco. Então fica aqui a nossa homenagem a todas as mulheres do nosso grupo, a todas aquelas mulheres que administram as nossas instituições, que colaboram conosco, mães, avós, bisavós, irmãs, amigas, colegas, não importa. Que todas as mulheres sejam homenageadas, não apenas no dia de hoje. Nós costumávamos ouvir que o ideal seria não ter um dia da mulher, porque a mulher poderia ser homenageada todos os dias, mas não é uma verdade. Infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade em que precisamos ter um dia para falar exatamente do valor da mulher, porque infelizmente ainda cometemos muitos erros, ainda cometemos inclusive crimes, ainda as mulheres sofrem de algum modo injustiças. Então, o ideal seria que nós não tivéssemos um dia como o dia de ontem, o dia 8 de março. O ideal é que as mulheres fossem homenageadas todos os dias, é verdade, mas ainda precisamos muito, e talvez mais do que nunca, de pararmos num dia como esse, porque se não houvesse um dia como esse, muitos certamente passariam em branco, principalmente na vida de muitas pessoas. Então nós começamos o nosso estudo rendendo essa singela homenagem a todas as mulheres. Mas como nós sempre o fizemos, nós gostaríamos de agradecer a direção da nossa instituição, os colaboradores, nossos amigos e irmãos, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma quarta-feira, na expectativa de que muito em breve estejamos todos reunidos, ombreados fisicamente, para os trabalhos da nossa seara que nos aguarda. E eu gostaria de agradecer a espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, nossos anjos, nossos guias, nossos protetores, e principalmente a Jesus, aquele que é a luz do mundo. E eu gostaria de relembrar uma passagem que está presente nos 3 evangelhos ditos sinóticos. Nós vamos encontrar essa passagem no evangelho de Lucas, de Marcos, de João, apenas no de Mateus. Apenas João não faz nenhuma referência a essa passagem.
mas nós estamos falando da ida de Jesus a uma cidade muito especial, a cidade de Jericó. Jericó é a cidade conhecida mais antiga que se tem notícia. Jericó tem cerca de 11 mil anos de idade, ou seja, ela existe desde 11 mil antes de Jesus. Ela talvez tenha surgido por abrigar um imenso oásis. Inclusive, a palavra Jericó quer dizer terra das palmeiras ou cidade das palmeiras. Jericó é, até nos dias de hoje, um local muito importante. Exatamente porque naquelas regiões tão desérticas, um local com oásis é realmente um local muito valorizado, muito importante. E assim surgiu a cidade de Jericó. Nós não podemos esquecer, nas páginas do Antigo Testamento, quando Josué assume a liderança para guiar aquele povo judeu no deserto e ele avista a terra prometida. Na verdade, a terra que ele avistava não era uma terra desabrigada, como muitas pessoas pensam, não era uma terra desocupada. Ele avistava exatamente a cidade de Jericó, e ela era guarnecida, ela era habitada, ela era protegida por grandes muros. Então, aquele povo judeu, após peregrinar durante tantos anos no deserto, eles recebem a orientação de Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Eles recebem a orientação de que eles devem invadir Jericó, porque era a terra prometida que Moisés passou tanto tempo buscando por ela. Então, a cidade de Jericó é uma cidade muito importante, historicamente falando, não apenas no aspecto religioso, mas no aspecto da humanidade mesmo, por ser ela hoje uma cidade ainda existente, a mais antiga da humanidade que se tem notícias. Num determinado momento, já próximo daquela fatídica Páscoa que todos nós conhecemos, aquele momento em que Jesus se despediria fisicamente de nós e de seus discípulos, a última viagem que Jesus teria feito teria sido exatamente a cidade de Jericó. Jesus, então, antes de adentrar Jerusalém, ele vai a Jericó. E ele então coloca, ele então implementa, ele então inicia essa jornada com os seus discípulos. E como era de se esperar, onde quer que Jesus estivesse, dadas as notícias que circulavam dos seus feitos, dos milagres, das pessoas que ele curava, uma multidão tentava o acompanhar nessas peregrinações. E as cidades, os vilarejos onde ele visitava, uma multidão também sempre o aguardava, e em Jericó não seria diferente. As notícias dos feitos e das mensagens de Jesus corriam por todos os lados, das curas milagrosas, das curas milagrosas que ele fez, das crianças que ele salvou, dos ditos endemoniados. Jesus, por onde passava, disseminava essas sementes de esperança, de fraternidade, de caridade, e era algo tão impactante, tão diferente para a época, inclusive creio eu que até mesmo seria nos dias de hoje, que a multidão ia. Nós temos centenas de relatos nesse sentido, inclusive de uma mulher que não conseguia se aproximar dele e se encontrava tão frágil fisicamente que ela apenas toca as suas vestes e ela se vê então curada, apenas pela aproximação dessa personagem. Era Jesus, pelo amor de Deus. E eu também, se estivesse vivendo naqueles momentos, certamente iria ao seu encontro, porque era alguém que dava para as pessoas um divisor de águas, em termos de esperança, em termos de caridade, em termos de um convite a modificarmos nossas vidas, como Jesus mesmo dizia, para que nós fôssemos capazes de matar o homem velho que abrigamos em nós, para fazer surgir um homem novo, um homem renovado, um homem remoçado, um homem com novas expectativas para o mundo, para a vida. As pessoas iam então ao seu encontro. Curiosamente, essa passagem que nós iremos narrar, ela está nos 3 evangelhos, como eu disse, mas ela está com algumas diferenças. Os evangelistas não a registraram da mesma forma os 3. Eu assinalei aqui, por exemplo, Marcos afirma que essa passagem teria ocorrido quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas afirma que essa passagem teria acontecido quando Jesus estava entrando em Jericó. Sinceramente, eu não sei
qual dos dois está com a razão. A verdade é que nenhum dos dois estavam presentes. Mateus diz que essa passagem aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Então nós vamos narrá-la exatamente como ensina o Evangelho de Mateus. Jesus estaria deixando Jericó quando de repente ele ouve alguém gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Era um cego que existia à entrada da cidade de Jericó. Esse cego nada possuía e vivia a mendicância. Ele possuía apenas uma capa, segundo os registros do Evangelho. Era seu único pertence. E ele, sabendo então que Jesus passaria por ali, ele gritava desesperadamente: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto de incomodar a multidão, que disseram: cala-te, homem. E ele começou a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi. E sinceramente, eu gritaria também. Se eu estivesse no lugar dele e Jesus passasse por onde eu me encontrava, eu também ia querer a sua atenção, eu também queria ter a oportunidade. E eu também gritaria muito, não me importaria com estar ou não incomodando as pessoas, porque era Jesus. Conforme Jesus ia passando, então ele gritava cada vez mais, até que de repente alguém lhe dá a boa mensagem, a boa notícia. Viraram-se para esse cego, que se chamava Bartimeu, viraram para ele e disseram: tem bom ânimo, Jesus te chama. Imagina a alegria que ele sentiu nesse momento. Tem bom ânimo, Jesus te chama. O Bartimeu então abandona a sua capa, possivelmente seu único pertence, e vai ao encontro de Jesus. Devia ter ido conduzido por alguém, talvez os discípulos o ajudassem. Nós não temos certeza porque esses detalhes não estão, essas linhas não estão nos evangelhos. Mas quando ele se dá conta, ele está de frente com Jesus. Jesus faz uma pergunta no mínimo curiosa para Bartimeu. Jesus teria perguntado para ele: que queres de mim? Que queres que eu faça? É uma pergunta estranha em princípio, porque o que Bartimeu podia pedir para Jesus? Bartimeu só podia pedir a cura da sua cegueira. Não tinha mais nada que ele pudesse pedir. Ele ia pedir o quê? Pertences, bens materiais, ouro. Mesmo que Jesus desse isso, porque isso nunca aconteceu, mesmo que Jesus fosse capaz ou quisesse dar bens materiais, ouro, para Bartimeu, ele perderia isso, porque ele era um cego, ele não tinha onde se proteger, ele vivia nas estradas. Certamente ele tomariam todo o ouro, e mesmo que não o tomassem, ainda assim ele continuaria sendo aquele cego que vivia sobre uma esteira na entrada da cidade. Ele pediria um casamento? Também creio que não. Ele tinha que pedir algo que verdadeiramente mudasse a sua vida naquele momento. Então Bartimeu pede que volte a enxergar. Jesus, que já havia curado inúmeros outros personagens nas centenas de passagens dos evangelhos, Jesus então lhe impõe as mãos e Bartimeu volta a enxergar. A alegria que Bartimeu sentiu foi tamanha que Bartimeu então passou a seguir Jesus. Essa passagem curtinha, ela tem tantas informações para nós contemplarmos, para nós meditarmos, para que nós possamos observar, para que nós possamos estudar. A primeira coisa que nós devemos observar é o nome Bartimeu. Na verdade, Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ou seja, nem era necessariamente ou verdadeiramente um nome de fato. Só indicava que ele era filho de Timeu. Era alguém que vivia sem nada possuir, que vivia a mendicância. E a única coisa que ele tinha era uma capa. De repente alguém lhe diz: tem bom ânimo, Jesus te chama. Isso para todos nós é um símbolo, é uma grande lição. Todos nós que somos convocados ou que nos candidatamos, todos nós que nos propomos a seguir Jesus, devemos fazer com muito bom ânimo, com muita alegria, com felicidade, com a certeza de que é um divisor de águas para nossas vidas, para nossas almas, para progredirmos, para melhorarmos, para colaborarmos com a mudança do mundo. Tem bom ânimo, Jesus te chama. Tentamos ouvir nas nossas vidas essa voz que nos diz: tem bom ânimo, Jesus te chama, principalmente nos momentos difíceis
que atravessamos todos nós e sabemos que são dezenas deles, tenhamos bom ânimo. Jesus que nos chama, que está conosco, que está nos horizontes de nossas vidas, tenhamos sempre bom ânimo. Em outras palavras, sejamos alegres, compreensivos, sejamos sempre caridosos, felizes, sorridentes, porque é Jesus que nos chama. Aqueles que se candidatam a seguir o Evangelho, tenhamos sempre bom ânimo. Bartimeu então se levanta, abandona seu único pertence, segundo o próprio evangelista, que era uma capa, e vai, despreocupado, encontrar com Jesus. Talvez aí exista uma outra lição. É tão fácil nós nos desprendermos quando possuímos o pouco. Às vezes a gente se vê tão preocupado em possuir cada vez mais, em ter cada vez mais, em acumular cada vez mais. E no momento em que nós tivermos que nos desprender disso tudo, será que teremos facilidade? Bartimeu se desprendeu daquilo que possuía sem nem olhar para trás, porque ele praticamente nada possuía. É uma lição muito importante para todos nós, que às vezes nós atribuímos muito valor àquilo que não tem tanto valor assim, e que mais tarde pode ser até que se converta em motivo de dor. Nós não temos certeza, mas a verdade é que a verdadeira vida é do lado de lá. E a nossa preocupação com o possuir coisas do lado de cá não deveria ser tão grande assim. Bartimeu então abandona seu único pertence e vai ao encontro de Jesus. E de repente Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça? É uma pergunta curiosa, como nós dizemos, mas é importante que Bartimeu fale o que ele queria de verdade. E nós também devemos sempre perguntar às pessoas que nós nos candidatamos para ajudar o que elas querem. Porque às vezes a ajuda que nós temos para dar não é exatamente aquela que a pessoa precisa ou que quer receber. Então esse diálogo é extremamente importante. Às vezes nós queremos oferecer pães, mas o que aquela pessoa precisa naquele momento é um outro tipo de ajuda. Às vezes nós queremos falar, e nós queremos muito falar, é impressionante. Mas naquele momento a pessoa precisa ser ouvida. Então, meus irmãos, perguntemos sempre: o que queres que eu faça? Para que não parta de nós a imposição daquilo que nós achamos que o outro precisa. Que o outro possa se expressar, que o outro possa conversar, que os nossos irmãos possam falar das dores que sentem e que nós saibamos ouvir, principalmente. O Mário Sérgio Cortella, um filósofo, professor, ele costuma dizer que num determinado momento explodiram no Brasil diversos cursos de oratória. As pessoas queriam aprender a falar, se expressar, se comunicar. É lógico que tudo isso é louvável, mas segundo o professor Cortella, seria muito mais interessante para todos nós e mais importante para o Brasil se existissem também cursos de escutatória. Porque nós queremos às vezes falar e nós nos esquecemos de ouvir. Às vezes nós não conseguimos ouvir nem aqueles que dividem o mesmo teto conosco, que estão ao nosso lado. Às vezes nós não percebemos o quanto que essas pessoas precisam falar, mas nós esquecemos de ouvir. Nós queremos muito falar, aconselhar, apontar, indicar, ensinar, falar dos nossos dramas, dos nossos conflitos, do nosso sucesso. Mas nós esquecemos que, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta precisam também da oportunidade de falar, de expressarem-se, das dores que sentem, falar dos dramas, dos conflitos, dos problemas, descarregar um pouco do peso que carrega, compartilhar conosco. Então, o professor Mário Sérgio Cortella fala: são importantes os cursos de oratória, mas talvez fossem mais importantes os cursos de escutatória. Talvez o mundo esteja precisando mais disso. Então, meus irmãos, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? E ele dizia, naturalmente: quero voltar a ver. Mas a passagem mais importante, a frase, o versículo mais importante dessa passagem é exatamente o último. O último versículo é o mais importante. E Bartimeu, depois que foi curado, ele passou a seguir Jesus. Jesus não fazia nenhum tipo de proselitismo religioso. Ele jamais falava para as pessoas: eu só te curo se você me seguir. Eu te curo, mas se você se tornar um adepto da minha mensagem.
Jesus não fazia nenhum tipo de exigência. A única coisa que ele fazia, algumas vezes, era uma recomendação. Vai, não tornes a pecar. Era a única coisa que ele recomendava àquelas pessoas. Ele dizia vai, porque ele sabia que aquela pessoa não ficaria. Boa parte ou a maior parte, se não todos, aqueles que foram curados por Jesus, não se tornaram discípulos, não se tornaram seus seguidores. Talvez por isso Bartimeu tenha sido o único curado que tenha tido seu nome revelado. Todos os outros, aqueles que foram curados por Jesus, permaneceram anônimos. O único personagem curado por Jesus que tem seu nome revelado nos evangelhos é Bartimeu. Talvez isso mostre verdadeiramente que Bartimeu tenha se transformado num dos seguidores de Jesus. Tenha se convertido verdadeiramente à mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. Bartimeu, então, voltou-se, virou-se e passou a seguir Jesus. Ele havia se convertido à mensagem. Nós sabemos que muitos daqueles que foram curados por Jesus simplesmente tocaram suas vidas. O encontro com Jesus foi importante, como uma nova oportunidade, mas não necessariamente tinham condições de segui-lo, porque nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não têm para nos dar. Isso seria descaridade, seria descaridoso de nossa parte. Exigir das pessoas aquilo que elas não têm para nos dar. E elas, sinceramente, seguiam suas vidas, e nós vamos encontrar no livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, Maria de Nazaré, vendo aquela multidão que gritava por Barrabás. As pessoas, Pilatos perguntava: quem queres que eu solte, Jesus ou Barrabás? E aquelas pessoas gritavam Barrabás, gritavam por Barrabás, e Maria encontrava-se estarrecida exatamente porque via no meio daquela multidão diversas pessoas que haviam sido curadas por seu filho. E no momento em que foram perguntadas o que elas queriam, quem elas queriam ver livres, elas não falaram Jesus, elas gritavam por Barrabás. Isso mostra que nem todos aqueles que foram curados por Jesus foram curados na alma, porque não temos como fazer isso. A evolução, a elevação espiritual é a aquisição individual da criatura. Os guias, os anjos, Jesus, nos indicam caminhos, nos auxiliam, mas é sempre decisão nossa. Meus irmãos, Bartimeu virou-se e seguiu Jesus. Talvez por isso ele tenha seu nome citado nos evangelhos. E ficam essas lições para a nossa reflexão da noite. Que a paz de Jesus permaneça conosco.